Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, do texto áureo da Bíblia Sagrada, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade de poder estar na sua casa, para juntos nós adorarmos a Deus, e também pela oportunidade concedida de mais uma vez ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor Cláudio, obrigado pelo convite, pela oportunidade, a todos os obreiros, a toda esta igreja amada, querida, que tem orado e intercedido pelas nossas vidas. João capítulo 3, versículo de número 16, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esta é a verdade central da Bíblia Sagrada. A partir deste versículo, qualquer outra passagem bíblica, qualquer outro livro da Bíblia que você for ler, estudar, ensinar, pregar, está baseado neste versículo que nós acabamos de ler. Porque o propósito de toda a Bíblia é revelar a Deus, revelar o seu amor e revelar o seu propósito. Então, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, a Bíblia vai revelar uma única pessoa, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. É o próprio Deus manifesto em carne. Ele é a plenitude da revelação de Deus. E o propósito da Bíblia Sagrada é revelar a Deus. Então, o versículo de número 16, deste capítulo de número 3, é dessa forma chamado o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque neste versículo se concentram todas as verdades da palavra de Deus. E este também é o versículo-chave para o Evangelho segundo João. E a palavra-chave para o Evangelho segundo João é a palavra crer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, ele fala sobre a fé neste evangelho, e diferente dos outros evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, ele não coloca uma série de milagres, e ele também não coloca parábolas como os outros evangelhos. Ele coloca os discursos de Jesus de uma forma mais extensa, e ele escolhe apenas 7 milagres para falar a respeito deles de forma mais detalhada, específica e proposital. Ele fala sobre a vida pública de Jesus, o ministério público de Jesus, quando ele fala a respeito desses milagres. E a partir do capítulo de número 13, ele vai falar do ministério de Jesus de forma mais particular. Jesus ministrando aos seus discípulos e, por fim, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, desde o capítulo de número 2, quando Jesus inicia os seus milagres, até o capítulo de número 12, quando ainda trata da ressurreição de Lázaro, João está falando sobre o ministério público de Jesus.
E no versículo de número 16 que nós lemos, está aqui a expressão crer, que é a palavra-chave deste Evangelho segundo João. E eu quero iniciar aqui nesta noite dizendo que quando a palavra de Deus, quando João usa por várias vezes a expressão crer no seu Evangelho, no versículo de número 16, que é o versículo chave do livro, João está colocando a palavra crer e não está vinculando ela a algum dos milagres que foram operados no Evangelho, mas ele está vinculando a palavra crer à vida eterna e à salvação. Então, a finalidade da fé e a finalidade do crer, ela não está relacionada ao milagre em si, porque a palavra que João vai se referir aos milagres, no capítulo de número 2, aqui em Caná, vai dizer que, no versículo de número 11, diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais. Então, quando João se refere aos milagres, ele se refere aos milagres como sinais. E o sinal, ele não é algo em si, mas o sinal, ele sempre aponta para alguma coisa que está além dele. As placas de sinalização, por exemplo, uma lombada, aqui na rua Joinville tem algumas lombadas, e ela está sinalizando, você vê a placa. E a lombada não está exatamente ali na placa, exceto quando a própria sinalização está mostrando a placa. Mas antes ainda, a sinalização mostra a 100 metros, a 200 metros, a 100 metros, a 50 metros, e então você vai chegar naquilo que a placa está sinalizando. Então, os sinais, eles não têm o fim em si mesmo. Os milagres, eles não têm o fim em si mesmo. O propósito de João anunciar os milagres, escrever e registrar os milagres, não é somente dizer, veja como é grandioso este milagre, mas o sinal está apontando para algo além dele. Então o sinal está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Então o propósito final não é o milagre, mas apresentar alguém, apresentar uma pessoa, apresentar o próprio Deus que opera o milagre. Então os 7 milagres apontam para a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Então, o mais importante não é receber o milagre, o mais importante é crer. E este crer é crer para a salvação. Nós vamos ver que existem inúmeros milagres registrados nos evangelhos, e João mesmo vai finalizar o livro dizendo que se fossem registrados todos os milagres e as obras que Jesus operou, nem o mundo inteiro seria suficiente para guardar os livros nos quais seriam registradas as suas obras e os seus milagres. No entanto, nós somos cientes de que Jesus não curou todos os cegos da sua época. Jesus não curou todos os leprosos da sua época. Jesus não levantou todos os paralíticos da sua época. Jesus não ressuscitou todos os mortos da sua época. E quando Jesus operou algum sinal e algum milagre, ele tinha uma lição e um propósito para ser aplicado. E não era simplesmente para dar saúde, simplesmente para curar, mas tinha algo que estava relacionado à vida eterna e relacionado à salvação. Então é mais importante crer do que receber o milagre. E eu vim aqui nesta noite para encorajar você, que ainda que os teus pedidos não sejam atendidos da forma como você quer que seja atendido, porque quando nós oramos,
Ou Deus ele vai dizer sim, eu vou fazer um milagre. Ou ele vai responder não, eu não vou fazer um milagre, eu simplesmente permanecer em silêncio. Ou então ele vai dizer ainda não é o tempo, espere, aguarde. E nós como crentes devemos estar preparados para receber o não de Deus. Porque nem sempre é o espere e nem sempre é o sim. Muitas vezes Deus se revela através do não. E muitas vezes o não, ele tem mais poder, ele é mais milagroso, ele é mais poderoso, ele é mais curador, ele é mais restaurador, ele é mais revelação de amor, ele é mais revelação de cuidado do que um sim que nós recebemos de Deus. E eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que não estão entendendo o não de Deus. Não estão entendendo por que a porta fechou. Não estão entendendo por que a enfermidade chegou. Não estão entendendo por que da tragédia. Não estão entendendo o porquê da morte. Não estão entendendo o porquê que deu errado. Deus, ele é amor em essência. Deus é bom em essência. Em nenhum momento nós podemos duvidar do caráter de Deus. Por mais trágico, por mais dolorido que seja um momento da nossa vida. Porque a maior demonstração de amor de Deus não foi em uma festa de banquete. A maior demonstração do amor de Deus não foi em um palco glorioso. A maior demonstração do amor de Deus não está revelada no milagre. A maior revelação de Deus não está revelada no monte da transfiguração. A maior revelação de Deus não está no fato de Jesus ter andado sobre as águas. A maior revelação do amor de Deus está na vida de um homem todo esquartejado, cortado, marcado pelos chicotes, marcado, transpassado pelos pregos, com seu corpo dilacerado, sangrando, uma cena triste, angustiante, de um homem pendurado numa cruz, e ali Deus está demonstrando o seu amor pela humanidade. E talvez essa dor que você diga que é o diabo que está se levantando, seja a demonstração do amor de Deus pela sua vida, e que você não está compreendendo o momento que você está vivendo, mas através dessa dor que você está vivendo, você vai colher um fruto glorioso para a eternidade. Porque Deus não está preocupado conosco somente para essa vida. Jesus disse, se for necessário cortar a mão, é melhor você arrancar a tua mão fora. Se for necessário arrancar um olho, então arranca o olho. Porque é melhor você entrar cego na vida eterna do que com os dois olhos para o inferno. É melhor você entrar na vida eterna sem uma mão do que ir para o inferno com todos os membros do seu corpo. Então assim Deus muitas vezes permite coisas na nossa vida, situações da nossa vida, para preservar a nossa comunhão com Ele e nos livrar do fogo do inferno e da condenação. Glórias a Deus. O amor de Deus está demonstrado no não. É mais importante crer do que receber o milagre, porque é necessário muita fé para receber o milagre, mas é necessário muito mais fé para não receber o milagre e ainda continuar crente. As pessoas que recebem o milagre são exaltadas. Olha que homem de fé. Olha que mulher de fé, estava buscando e recebeu. E aquele que não recebeu e continua crente, continua nos cultos, continua entregando dízimo, continua trazendo oferta, continua dando glória a Deus, continua fazendo a obra. Jesus não salva o marido, mas ela está crente. Os filhos estão perdidos nas drogas, mas ela continua crente. Quantos irmãos que o corpo está sendo consumido pelo câncer, mas passa o dia inteiro cantando e adorando a Deus, não perde a sua fé.
Não se abale pelo momento que você está vivendo, porque o teu momento, ele não descreve a tua comunhão com Deus. O teu momento não descreve o valor que você tem para Deus. A tua vida custou o sangue de Jesus lá na cruz. O valor que nós temos é o nosso nome escrito no livro da vida. Glórias a Deus. Oh, glória. Aleluia. Ele está com você nesse momento de dor e de angústia, de percas que você está vivendo. Ele está com você, e a presença dele é importante nos momentos de dificuldade. A Bíblia diz que Jesus iniciou os seus sinais em Caná da Galileia, em um casamento, quando tudo estava pronto para virar uma tragédia. Queria marcar a vida daquele casal negativamente para sempre. Seria vergonhoso, porque os casamentos duravam 3 dias, 7 dias, e Jesus estava na festa, o vinho acabou e não havia mais recursos, e nós vemos ali Maria se colocando e pedindo a Jesus, falando para Jesus a respeito da situação de que o vinho havia acabado. E com Maria nós aprendemos uma grande lição. A maior lição de Maria foi o que ela disse aos servos: fazei tudo quanto ele vos mandar. A condição do milagre é fazer tudo quanto ele mandar, ainda que pareça loucura, ainda que pareça ilógico, ainda que não faça sentido algum. Mas quando nós obedecemos, ele manifesta o seu poder, ele manifesta os seus sinais. Um casamento que havia acabado o vinho e havia acabado a alegria. E que muitas pessoas vivem conflitos conjugais e dizem: não tem jeito, vai terminar em divórcio, é o fim, não vale mais a pena investir. E eu venho com uma palavra de Deus para a tua vida, para você que está nos assistindo pela internet. Jesus transformou água em vinho. Quando não tinha mais solução naquele casamento, Jesus estava presente e Jesus mudou a história daquele casamento. Ele pode mudar a história do teu casamento também e mudar esse momento que você está vivendo. Jesus manipulou a matéria. Jesus transformou a água em vinho. Não nos compete saber as transformações, as mudanças físicas e químicas que Jesus operou, mas certo é que ele realizou um milagre extraordinário. E aquilo que iria terminar em tragédia, em vergonha, em dor, em decepção, terminou com abundância de vinho, e do melhor vinho. E eu vim aqui nesta noite trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Não vai terminar em tragédia, você não vai ser envergonhado, ainda que você não tenha recursos, ainda que você não tenha condições, Jesus está presente, ele vai mudar essa situação, e o final vai ser melhor do que o começo. Se você acha que o começo com o vinho que tinha estava bom, espera para viver o milagre que Jesus vai fazer, vai ser glorioso. Oh glória! Ele começou produzindo transformação, mudanças, transformação. Esse foi o primeiro sinal que aponta para o poder transformador do Senhor Jesus. Ele transformou a água em vinho. O segundo sinal manifesto, já no capítulo de número 4, depois do encontro com a mulher samaritana, Jesus retorna para Caná da Galileia. O segundo milagre também é em Caná da Galileia. O segundo sinal que Jesus opera é a cura de um filho do oficial. Enquanto em Caná da Galileia, no casamento, Jesus manipula a matéria para fazer o milagre. Agora, Jesus vai dar uma outra aula, que está, enquanto no capítulo 2, ele está acima da química e da física, ele vai mostrar no capítulo de número 4, que ele está acima do espaço, acima da geografia, da localização, porque aquele oficial romano chega até Jesus dizendo: venha até a minha casa, impõe as mãos sobre o meu filho, e ele viverá.
E Jesus declara uma palavra dizendo para ele: vai, o teu filho vive. E o texto diz que aquele homem acreditou, ele não questionou. Ele disse: mas é melhor que o senhor vá, para garantir. Irmão, a palavra de Jesus, ela é suficiente. E eu estou aqui, e o poder da mídia está levando essa palavra para pessoas aqui na nossa cidade, pelas cidades do nosso estado, pelos outros estados do nosso país, e pessoas de outros países que estão nos acompanhando neste momento. Nós estamos aqui no Brasil, mas a palavra de Deus nesta noite, através da igreja de São José dos Pinhais, está sendo anunciada no mundo, e nós estamos falando da palavra aqui, e o poder desta palavra está alcançando o mundo inteiro. E você que está me ouvindo através da internet, creia que essa palavra é poderosa para mudar a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu casamento, para te dar saúde, para fazer um milagre, para abrir a porta e para mudar completamente a tua situação. Glórias a Deus, independente da distância. E para você que está aqui nesta noite, neste culto presencial, que deixou alguém em casa, e você diz: por que aquela pessoa não veio? Podia ficar aqui, receber a oração, assistir o culto, ouvir aqui a palavra, receber a unção com óleo. Podia estar aqui, e estar aqui presencialmente, mas não está. E eu estou dizendo para você: a palavra de Deus é poderosa para alcançar essa pessoa, lá no leito do hospital, aonde quer que esteja, em casa, acamado, doente, enfermo. O mesmo Jesus que curou o filho desse homem, é o que está presente aqui nesta noite, e que me mandou pregar o poder da sua palavra, que pode operar milagres na tua vida, na tua casa e na tua família. Glórias a Deus. Nós estamos reunidos aqui, a minha esposa está acompanhando pela internet. Nós estamos vivenciando o momento do não de Deus. Nós recebemos o não de Deus. Minha esposa estava feliz por estar gestante, mais um filho. E infelizmente era apenas o saco gestacional, sem embrião. E teve que passar pelo processo, de colocar para fora aquele saco gestacional. Então ontem, desde as 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, passou o dia no Hospital do Trabalhador. E um momento dolorido, difícil, mas nós estamos firmes e crendo que a promessa de Deus, ela é verdadeira. E eu não me intimidei, não vou me recolher aqui porque Deus não quis fazer o milagre, então eu não vou pregar a palavra de Deus, eu vou desistir, eu vou abandonar tudo, porque a situação se torna ainda mais difícil quando você recebe uma palavra positiva. Teve alguém com muita sabedoria que disse: olha, irmã, eu não vou profetizar, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer. Mas se Ele não fizer, irmã, descansa o teu coração. Você é nova ainda, você e tua esposa, você tem saúde, pode tentar novamente. É supernatural, acontece. Eu passei por esse processo, a irmã falou para ela e tal. E nós estávamos já tinha feito a primeira ecografia e aguardando os 15 dias para fazer a próxima. A médica animou ela, disse: não, pode ser que tenha ainda, aconteça e tal. E aí uma outra pessoa, devido às circunstâncias, situações, teve até sonhos e falou assim: Deus mandou dizer que o bebê está aí, Então aumentou ainda mais as expectativas. Então fizemos a ecografia e realmente não tinha nenhum bebê. Minha esposa teve que passar pelo processo. Mas a minha esposa está em casa, graças a Deus, passou pelo processo. É dolorido, é difícil, é ruim, mas ela venceu, superou esse momento e continua crente, está em casa. Mas ela continua crente, continua acreditando, está ali falando da palavra de Deus. Não, Deus é bom, Deus é fiel, compartilhando hoje o pouco que eu ouvi ela conversando com as pessoas. Eu não ouvi palavras negativas, palavras de reclamação, de murmuração da boca dela, mas da boca dela eu ouvi palavras de louvor e de glória a Deus. Porque o importante não é receber o milagre, o importante é continuar crente. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele é o mesmo Deus. E nós vamos continuar adorando a Deus. E nós acreditamos que Ele é o mesmo. Ele continua poderoso e que Ele continua operando os sinais. E muitas vezes nessa nossa trajetória a vida é assim. Quantos pregadores que são cegos, mais de um que eu conheço, cego,
que orou por outro cego, o cego foi curado e ele continua pregando cego. E muitas vezes nós estamos profetizando casa e pagando aluguel, profetizando carro e continuamos a pé, profetizando prosperidade, e nós ainda não temos aquilo tudo que a gente desejava, e vemos acontecendo na vida das outras pessoas. Mas isso não nos desanima, porque nós sabemos que o nosso Deus é soberano, Ele é dono de todas as coisas, Ele tem um tempo determinado para tudo nas nossas vidas, e nós somos apenas servos. Ele é Senhor e o seu amor é maravilhoso, glórias a Deus. Pelo poder da sua palavra, Ele curou aquele moço. O terceiro milagre que Jesus operou, agora não mais em Caná da Galileia, agora Jesus está em Jerusalém, próximo ao tanque de Betesda, e ali nós temos um milagre que está relacionado ao tempo, porque a Bíblia diz que aquele homem estava há 38 anos, esperando o milagre que vinha do tanque, e ali é acrescentado no texto uma lenda judaica, de que um anjo descia e movia as águas, e quem entrasse nas águas era curado pelo movimento das águas, uma lenda judaica, e aquele homem estava aguardando pela lenda, por aquilo que os outros diziam, por aquilo que ele ouvia falar, mas no momento que Jesus havia determinado, no tempo certo, Jesus chegou à beira daquele tanque, sem depender do movimento das águas, sem depender dos anjos, sem depender das lendas, sem depender do que diz a religião. Jesus simplesmente chegou e mudou a história daquele homem. Eu não sei da onde que você está esperando o teu milagre. Eu estou esperando porque quando voltar à igreja normal vai ter congresso, vai ter pregador de fora, e no meio do movimento daquele pregador que revela e que faz os milagres, o meu milagre vai chegar. Aí eu vou colocar o meu copo da água para que aquele pastor abençoado na televisão vai orar e o meu milagre vai chegar. Eu não sei para onde que você está direcionando a sua fé, mas deixa eu te dizer, Jesus opera milagre na maior da simplicidade, simplesmente pelo poder da sua palavra. E se você crer aqui nesta noite, você vai sair daqui e vai carregar a cama, testemunhando da grandeza desse Deus. Oh glória ao nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Eu não sei quanto tempo você está esperando, mas eu tenho uma palavra de Deus. Continua na mesma posição esperando. Já perguntaram para mim, mas Juarez, você não cansa, Juarez? Já há 20 anos já que eu te conheço, e você está pregando aqui em Curitiba, na região metropolitana. Tem uns que perguntam, e aí, viajando muito? Eu falo, eu viajo. Moro na Fazenda Rio Grande, eu tenho que viajar todo dia. Para trabalhar eu tenho que viajar. Vou para Curitiba, vou para Colombo, vou para Pinhais, eu viajo todo dia. Mas essa agenda, pregando muito, olha, pregando aonde Deus manda, onde Deus prepara, cuidando da minha família, né? Mas já faz tanto tempo, você já tinha que estar viajando de avião, e todo final de semana, e aqui, e lá. Eu falei assim, irmão, eu estou igual Josué e Caleb, ou melhor, estou igual Caleb. Caleb estava com 80 anos de idade. Ele chegou para Josué e disse, antes de Moisés morrer, ele fez uma promessa e disse que essa terra é minha. E já se passaram 40 anos da promessa, e eu estou com o mesmo vigor. Eu estou com a espada na bainha, eu quero tirar a espada da bainha e conquistar aquilo que é meu. E eu estou igual Caleb, eu estou com o mesmo vigor que eu comecei aos meus 16 anos de idade, aguardando na promessa, porque aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Passa o tempo que passar, a palavra dele não passa, a promessa é a mesma, o milagre vai chegar, e de uma maneira simples, poderosa e extraordinária, ele vai fazer um milagre. Glórias a Deus. A minha mãe orou 25 anos pela salvação do meu pai. E eu sei que quando Jesus vier para buscar a igreja, os mortos ressuscitarem primeiro, eu sei que eu vou encontrar o meu pai naquele grande dia, porque Jesus fez uma grande obra. Jesus, o quarto sinal é a multiplicação dos pães, e na multiplicação dos pães, Jesus nos ensina que nós não devemos desprezar as coisas pequenas, que nós não devemos desprezar aquilo que é pouco, porque Jesus diz a Felipe, olha a multidão estava no monte, uma multidão está vindo, o que nós vamos fazer para dar de comer?
Felipe analisou o que deveria fazer e disse para Jesus: olha, nem 200 denários de pão seria suficiente para nós comprar, nem se a gente comprasse, fechasse a panificadora, a gente não ia conseguir alimentar essa multidão. E aí para André analisou a situação e disse: olha, é grande o que a gente tem que fazer e o que nós temos é muito pouco, somos incapazes. Tem um menino aqui que está com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão? Não vai acontecer nada. E quem sabe você olha para os teus recursos e diz: é impossível, eu não posso chegar lá. Tem gente mais capacitada, com MBA, e formado nisso, formado naquilo, está na minha frente, eu jamais vou chegar. Tem gente que já está lá, eu não tenho condições, não tenho capacidade. Tem muita gente melhor do que eu não posso chegar, eu não posso. Não despreze as coisas pequenas, porque é através das coisas pequenas que Deus faz coisas grandiosas. Jesus pegou o que tinha, é suficiente o que você tem. Você não precisa ter algo grande, porque o importante não é o quanto nós temos, o importante é o quanto Deus vai fazer. Porque Ele não depende dos teus recursos, Ele não depende da quantidade que você tem, mas Ele quer usar o pouco que você tem para realizar algo grandioso, maravilhoso. E a Bíblia diz que comeram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda colheram 12 cestos cheios. O pouco que você tem é suficiente para Jesus fazer uma grande obra. Em seguida, após a multiplicação dos pães, a Bíblia diz que os discípulos entram no barco para se dirigir a outra margem. E quando eles estavam no meio, já distanciado alguns quilômetros da praia, eles perceberam que Jesus não vinha. Estavam aflitos no meio do mar, quando parecia que não tinha mais solução alguma. Jesus, mais uma vez, Ele manipula a matéria, Ele manipula a física, e Ele vem andando sobre as águas para socorrer os discípulos. Quando as circunstâncias lhe parecerem contrárias e você dizer é o fim, não tem mais jeito, Jesus, de uma maneira sobrenatural, Ele virá te socorrer e não vai te deixar afundar, como já foi declarado pela boca do pastor Cláudio aqui nessa noite, e o Espírito Santo está confirmando. Ele não vai deixar você submergir, Ele te segura pela tua mão, Ele te traz à tona novamente e te faz chegar do outro lado e te coroa de vitória. Glórias a Deus. O 6º milagre é a cura de um cego de nascença. Nesse milagre, Jesus novamente manipula a matéria para mostrar o seu poder. A Bíblia diz que Jesus gospe no chão, faz lodo no chão com a sua saliva, e pega daquela saliva, daquele lodo, e coloca no olho do cego, e diz: agora vai no tanque, se lava. E ele fez como Jesus ordenou, e ele voltou enxergando. Ele não tinha o globo ocular, não existia, mas aquilo que não existia, Jesus trouxe à existência. E eu vim aqui nesta noite dizer que aquilo que não existe na tua vida, o milagre que você não consegue enxergar, teu Deus é poderoso para fazer, porque foi Ele quem criou o ser humano. Não importa se não tem um órgão, não importa se está faltando alguma coisa, para Deus nada é impossível. Ele é maior que o coronavírus, Ele é maior do que o câncer, Ele é maior do que qualquer doença, e Ele tem poder para fazer o milagre, porque Ele é Deus. E o maior de todos os milagres do Novo Testamento, quando eu me refiro ao ministério público de Jesus e às obras que Ele operou na vida de outras pessoas, porque nenhum outro milagre pode ser comparado com a sua morte e com a sua ressurreição, que é a razão de nós estarmos aqui. Se Jesus tivesse apenas morrido, não seria suficiente, mas Ele ressuscitou para garantir a nossa vitória. E Jesus, porque Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer, mas Jesus ressuscitou e permanece vivo pelos séculos dos séculos, e Ele caminha no meio dos castiçais, e Ele está vivo e presente aqui no nosso meio, através do Espírito Santo. Glórias a Deus. Jesus recebe a notícia quando Ele estava na Betânia, do outro lado do Jordão. Jesus saiu de uma Betânia para ir até a outra Betânia.
Quando Jesus recebe a notícia do mensageiro, aquele a quem tu amas está enfermo, Jesus já sabia o que ele iria fazer, do que ele iria operar. Jesus permaneceu naquele lugar o tempo que ele quis permanecer e continuou pregando, ensinando, curando e expulsando o demônio ainda mais 2 dias naquele lugar. E depois ele foi para Betânia. E quando já não tinha mais esperança alguma, ao ponto de Marta dizer: Jesus já cheira mal, Jesus não precisa, o Senhor é nosso amigo, nós conhecemos o Senhor, já é suficiente que o Senhor está aqui. Mas Jesus insistiu no milagre, e o Espírito Santo está me dizendo aqui nesta noite, com alguém que está nos acompanhando pela internet, com alguém que está aqui dentro da igreja, que ele vai insistir com você no milagre. Quem sabe você já está conformado com a situação e dizendo: para mim ser crente já é o suficiente. E Jesus está dizendo: eu ainda vou marcar a tua vida, eu ainda vou marcar a tua história, eu ainda vou mudar a tua situação, eu ainda vou fazer aquilo que você não está esperando, e vou te surpreender e fazer algo glorioso, extraordinário. Quantos recebem essa palavra? Se coloquem em pé para nós estarmos orando no nome de Jesus. Irmão, diante desta simples exposição da Bíblia, da palavra de Deus, sem inventar e sem acrescentar nada, diante dessas 7 operações maravilhosas, é suficiente para você depositar a tua fé em Deus e apresentar diante dele os teus pedidos, a tua necessidade, apresentar o nome de alguém. Você que está nos acompanhando pela internet aí agora, eu quero te encorajar em nome de Jesus. Eu não tenho só o não de Deus, que no momento eu e a minha família nós estamos vivenciando, os amigos, irmãos que sentem as condolências conosco neste momento. Mas não é somente o não que eu tenho para compartilhar. São inúmeros os testemunhos, os milagres daquilo que Deus fez, daquilo que Deus operou. E seria injusto da minha parte neste momento murmurar e reclamar com Deus, se eu sei que nem para eu estar vivo, quando eu tinha 2 anos de idade, eu sofri uma queimadura, que eu fiquei no hospital evangélico 1 mês internado, queimadura de 3º grau, quase queimou os meus órgãos, queimou tudo em volta da minha barriga. Eu tinha apenas 2 anos de idade, o único lugar que desviou foi o meu umbigo, e eu tenho as cicatrizes até hoje no meu corpo, mas Deus me preservou das chamas. Era para eu ter morrido, o médico disse: esse menino era para estar morto, ele é um milagre. Mas a minha mãe, crente no Senhor Jesus, desde os 16 anos de idade, apresentou todos os filhos na igreja e disse: nos meus filhos ninguém toca. E hoje eu e meus 2 irmãos estamos na casa de Deus como obreiros, servindo a Deus. E a minha mãe é feliz dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Se eu estou vivo, é porque Deus tinha um propósito na minha vida. Se você está aqui respirando, irmão, se o corona não te levou ainda, é porque Jesus tem propósito com a tua vida. E com quem Deus tem propósito, nada pode lhe tocar. A mão de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, sobre os teus dias. Então deposite a tua confiança nele. Manifeste uma palavra de gratidão neste momento. Feche os teus olhos enquanto o grupo de louvor canta. Agradeça. Oh, agradeça a Ele. Agradeça pelo que Ele já fez. E declare e diga: eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Engrandeça o teu Deus. Diga: Ele é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso. Diga para Ele. Uracala xanderebe colamai de canderé machandara. Quando todos os meus medos já não caem. Oh, abra o teu coração para Deus neste momento e fale da tua dor. O céu está de bronze, fale das tuas lágrimas. E diga para Ele: eu estou chorando, sofrendo, está doendo. Me ajuda a vencer. Me ajuda a suportar. Me ajuda a continuar crente. As horas do relógio se demoram. Muitas vezes não consigo os teus planos. Oh, chore para Ele neste momento. Deixa a lágrima rolar. Coloque para fora tudo que você está sentindo.
Você que está aí na sua casa, coloque para fora. Alamai doreva cheio de ramacanderebahas. Duramacanderei alai show de clanderrebacé. Teu é o poder, tua é a glória. O Senhor é poderoso para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. Requechei de ramarrasturi macanderei. Quando você Teu nome, sente Senhor, medo, teu nome é o teu nome, Deus. eu estou. Conte para Ele. É bom que você Chore no colo de Jesus. Chore para Ele. Se esqueça que o mar posso Oh, acalmar. glória. Eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Maravilha. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. Glória. E depois tem novidade pra você. Aleluia. Sinta o cuidado de Deus pela tua vida. Sinta o Pai te abraçando aí agora. Ao teu nome, Senhor, a glória. Ao teu nome, Senhor, a glória. O que eu tenho é bem maior, pois só eu Oh, bendito Espírito do Eterno. então receba Enche esta casa, enche este lugar, enche as nossas vidas. Alcança através da internet, através da televisão, alcança os irmãos que estão nos acompanhando através da televisão, através da internet, meu Pai, alcança, Senhor, neste momento. Oh glória, oh glória. Sinta o cuidado de Deus, seja abraçado por Deus. Aleluia. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Oh, glória. Há no nosso meio alguém que ainda não é evangélico. Há no nosso meio alguém que ainda não é evangélico, que ainda não aceitou a Jesus. De repente o seu nome não foi mencionado. Você está no nosso meio, alguém que está fora da comunhão da igreja, deseja reconciliar com o Senhor. Temos alguém para aceitar a Jesus, para reconciliar nesta noite? Sinalize com a tua mão. Você que está também nos acompanhando pela internet, pela televisão, eu quero abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja, nós vamos fazer uma breve oração abençoando os irmãos que estão nos acompanhando em casa também. Pai, no nome de Jesus, todos os pedidos de oração que foram postados através do Facebook, meu Pai, foram postados através das outras plataformas, meu Deus, que estão ali, Senhor, as pessoas diante da televisão, através da net, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a igreja em São José dos Pinhais está orando pelos membros dessa igreja e os demais irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que estão nos acompanhando. No nome de Jesus nós estamos declarando a tua bênção agora, repreendendo toda dor, toda enfermidade e toda ação maligna. Pelo poder do nome de Jesus nós estamos ministrando a vitória
vitória sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Quem concorda com a oração, diga amém. Eu retorno a palavra, a direção. Glória a Deus. Amém por essa palavra, irmãos? Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Juarez, orar por ele? Diga amém. Olha, mesmo passando essa prova, vir pregar, tem que ser crente, mas Deus é bom. Glória a Deus. Que Deus continue dando graça ao querido pastor Juarez e à sua esposa. Irmãos, esta noite tivemos 2 irmãos que devolveram o dízimo à casa do Senhor, presbítero Gerson e presbítero Lorival. Nosso Deus eterno Pai, queremos louvar a Ti, Senhor, por esta noite tão gloriosa, porque mais uma vez o Senhor falou conosco, Pai. Que os Teus filhos continuem com a fé viva, crendo no milagre, porque o Senhor é poderoso para realizar milagres. Meu Deus, continua conosco, leva-nos em paz, de uma maneira toda especial. Ainda oramos, Senhor, pela vida do pastor Juarez, a sua esposa, que o Senhor continue consolando, confortando e abençoando a vida dos teus filhos, Pai, que tem se dedicado na tua obra, a pregar a tua palavra com ousadia. Eu sei que o Senhor tem coisas especiais ainda para a vida desse casal, Pai. Por isso eu incluo nesta oração, Pai. Leva-nos em paz, guarda-nos debaixo da tua mão. Oramos por aqueles que devolveram o dízimo essa noite, que o Senhor possa abençoar de uma maneira toda especial. Assim esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, e todos nós dizemos alegres e cheios de fé, amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Mais uma vez a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Acabamos de transmitir através da rede